Oi, tudo bem? Esse é o BTC Money, seu programa de finanças pessoais, economia e investimentos da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de negociação e comunicação, e no episódio de hoje falaremos sobre investimentos alternativos, mais especificamente, falaremos sobre sistemas fotovoltaicos na sua casa. Será que vale a pena, compensa produzir energia através do sol? Dá retorno financeiro? A gente vai falar um pouquinho sobre esse tema hoje. E para me acompanhar nesse episódio, estou com meus caríssimos colegas aqui, Rafael Lopes, instrutor de risco, performance e renda fixa do nosso curso de mercado financeiro, GFP. Fala, Rafa, beleza? Fala pessoal, prazer estar com vocês novamente. Vamos lá, mais um BTC Money. Muito bom. E também retornando aqui ao episódio, Marco Barros, instrutor de investimentos do General Business Program. Fala, Marquinho! Salve, salve, mestre Habib, salve, salve, Rafa. Olá, pessoal que estão nos assistindo, nos ouvindo. É sempre uma honra, um prazer estar nesse episódio de número 106 do nosso BTC Money. Vamos que vamos. Pois é, vamos lá. E antes de falar sobre o tema de hoje especificamente, né, acho que vale a pena você que está ouvindo a gente pelo podcast ou acompanhando pelo YouTube, tanto deixar nos comentários do vídeo do YouTube aqui deste vídeo temas que você gostaria que a gente falasse sobre, né, discutisse aqui, e também já aproveitar, se inscrever no canal, curtir e dar aquela força para a gente, para ajudar esse conteúdo a atingir mais pessoas, né? Porque aqui a gente ajuda você também a proteger sua carteira, tentar aumentar um pouco sua rentabilidade, lembrando que você deve sempre escolher os ativos de acordo com seu perfil de investimento, de preferência com alguma pessoa aí dedicada à sua carteira. Mas essa pessoa, ela tem que saber que investimentos no exterior também vão ajudar bastante você, viu? Então, fiquem atentos a isso e vocês podem contar, nesse caso, com a Nomad Global, que foi a primeira empresa a oferecer conta em dólar para usar, né, cartão lá fora do Brasil, etc. E também agora com investimentos e carteiras administradas, né? Então é segurança para você, taxas muito baixas, né, as menores taxas do mercado para você fazer seu câmbio e tal, e você, claro, como acompanhante aqui do nosso canal, tem um grande benefício. Usando o cupom BTC15 no link que está na descrição aqui do vídeo ou do episódio, na Nômade, se você fizer uma remessa em até 15 dias depois da abertura da conta, você ganha US$ 15 de cashback, né? Presentão, aproveitem. Bom, mas agora mudando um pouco para investimentos alternativos, né? Rafa, a gente já falou sobre um certificado, né? O pessoal do mercado financeiro gosta de atrair certificados, né? E como o Marquinho já falou em um episódio, alguns episódios atrás aqui, o certificado mais desejado, né, mais aspirado no mercado financeiro é o CFA, né, que é o certificado que o Rafa possui, né, e é o certificado mais concorrido. Mas tem outro certificado, Rafa, que é dedicado a investimentos alternativos, né? Então, antes da gente falar desse tema que a gente vai falar hoje, eu queria só que você comentasse um pouquinho desse certificado aí. Esse certificado é o CAIA, né, Habib? O CAIA é um certificado que, apesar de não ser tão difundido, pelo menos no mercado financeiro brasileiro, né, então é muito mais difícil você achar profissionais que tenham essa certificação quando comparados a profissionais que têm o CFA ou o CFP, porque ele é um pouco mais restrito, vamos dizer assim, né? Quando a gente está falando de investimentos alternativos, as opções de trabalho, as áreas em que você pode aplicar isso aqui no Brasil são um pouco mais escassas, né? Então acaba perdendo um pouco do apelo, apesar de que, é claro, tudo que você estuda relacionado a investimentos alternativos tem muita aplicação cruzada, né? Então todos os conceitos, tudo que você vai aprender nesse tema, né? No tema que se relaciona aos investimentos alternativos, é claro que acaba tendo muita aplicação em outras áreas também, mesmo quando você está falando daqueles investimentos que a gente pode considerar como mais convencionais, né? Ou os investimentos que não entram nessa classificação dos investimentos alternativos. Mas quais são? Como que a gente define, né? Ou o que entra dentro dessa classificação de investimentos alternativos? Primeiro, os hedge funds, né, que são os nossos fundos multimercados. Então, aqui no Brasil, são os fundos multimercado macro e long e short, o que seria a tradução, né, do termo hedge funds para o nosso universo, que caracteriza
um hedge fund? Um hedge fund ele tem como primeira característica básica a utilização de instrumentos derivativos. O instrumento derivativo ele é utilizado para fazer o controle do risco da carteira, né? Então você consegue tanto aumentar quanto diminuir o risco. É muito comum que esses instrumentos sejam utilizados para fazer o que a gente chama de alavancagem no fundo, né? Ou seja, você faz uma aposta numa determinada estratégia, consegue multiplicar o potencial de ganho ou perda nessa estratégia através da utilização de instrumentos derivativos. Então, isso é uma característica que é comum a todos esses hedge funds. Uma segunda característica é que, normalmente, esses instrumentos têm baixa correlação com os outros ativos de investimento. Então, se você quer, né, baseado na teoria da diversificação de portfólio, aumentar a diversificação da sua carteira, você consegue fazer isso alocando num hedge fund, porque, normalmente, essas estratégias são estratégias que a gente chama, né, de beta neutro, ou estratégias que montam algumas estruturas que você não consegue com exposição a mercado, né? Então, se você, por exemplo, compra o índice Bovespa, se você compra algum índice de renda fixa, você está com exposição àquele mercado de forma ampla. Quando você aloca no hedge fund, você se desvincula disso, porque o hedge fund ele adota estratégias que, então, eliminam essa exposição ao mercado com o potencial de ganho, né, financeiro, obviamente, você está buscando alfa, mas e aí, então, quando você traz essa estratégia para dentro do seu portfólio, você cria a diversificação, porque é um pedaço da sua carteira que está alocada numa estratégia que não tem exposição, portanto, a esses mercados, né? Então, essas algumas características são comuns a todos os hedge funds. Além dos hedge funds, o que mais é classificado como um investimento alternativo? As commodities. Então, qual a característica, por exemplo, do mercado de petróleo, mercado de minério de ferro? O mercado de petróleo está muito em alta agora, né, em pauta por toda a crise que está acontecendo lá na Ucrânia, os preços do petróleo subindo muito. Isso tem a ver também com uma dinâmica do mercado de menos investimento, porque já está todo mundo justamente olhando para fontes mais limpas, né? Então, está diminuindo investimento, isso pode gerar uma certa crise de oferta, enfim. Mas sem entrar no detalhe da dinâmica de preço atual, petróleo, minério de ferro, outras commodities também são considerados investimentos alternativos. E, por fim, os private equities, né? Que é também o sonho de trabalho de muita gente, são também considerados investimentos alternativos. Esses são os três grandes grupos de investimentos alternativos e, portanto, muito foco, né, do escopo de estudo do CAIA, e quem, então, fizer essa certificação vai entrar de cabeça, vai se aprofundar bastante em tudo o que está relacionado com hedge funds, commodities e private equity. Tem alguns outros grupos de investimento também, mas esses são os três grandes, os três principais. O CAIA é uma certificação internacional, tem bastante peso e relevância, e é uma certificação cujo processo também é longo, assim como o CFA, é um processo bastante difícil, vamos dizer assim, desafiador. Portanto, quem tem essa certificação carrega um carimbo, algo que o distingue, vamos dizer assim, e que certamente ajuda, né, na trajetória profissional de quem quer atuar dentro do mercado financeiro. Então, recomendo também uma certificação maravilhosa para quem se interessa pelo tema dos investimentos alternativos. Muito bom, né? Já ouvi falar muito bem desse certificado, e ele também trabalha a questão dos real assets, né? Dos ativos reais, e eu não sei se esse que a gente vai falar agora está no CAIA, viu, Rafa? Se eles atualizaram ou não, mas eu sugeriria que o pessoal começasse a conhecer um pouquinho mais sobre sistemas fotovoltaicos, né? Que você pode pensar o que tem a ver com dinheiro, né? A gente já vai chegar lá. Ô Marquinho, qual engenharia que você fez mesmo na faculdade? Eu sou engenheiro químico de formação, Habib. Engenheiro químico, pô, você estudou os elementos químicos, né? Sabe tudo, a tabela periódica de cor, né? Então você sabe das propriedades semicondutores, do silício, né, Marquinhos? Especialista, tenho certeza. Com certeza, mas só não sei mais do que você, né? Tu é formado em engenharia o quê, Habib? Eu sou engenheiro eletricista, Marquinho, não sei nada dos elementos químicos, não, cara. Mas esse negócio do sistema eu estudei um pouquinho, né? Enfim, mas olha só que interessante, né? Então, só para dar um contexto, né? Um sistema fotovoltaico é um sistema que gera energia elétrica através
da luz, né? Então, através lá do silício, semicondutores, bate a luz lá, ele organiza os elétrons, gera energia elétrica e você consegue alimentar as coisas na sua casa, né? Enfim, energia para a geladeira, para o fogão, para a sua internet e assim por diante, né? E dá também para você conectar ao sistema da rede. Então, todo mundo aqui, ou quase todo mundo, imagino, né, utiliza energia que vem, é proveniente do sistema de distribuição, da sua concessionária. Aqui em São Paulo, a gente tem a Enel São Paulo. Para o pessoal do interior, bastante gente usa a CPFL, por exemplo. Em Minas tem a CEMIG, etc., né? E você, ao implantar um sistema de geração de energia solar na sua casa, você pode conectar ele à rede também, né? Inclusive, esse é o sistema mais comum que tem. Enfim, por que eu estou falando isso? Né? Porque recentemente esse sistema ele barateou bastante. Quando eu estava na faculdade, estava contando para o Rafa antes da gente começar o episódio, né? Isso aí não valia a pena de jeito nenhum. A gente já estudava isso, né? O retorno que você teria em relação ao investimento de implantação desse sistema e a redução da sua conta de luz, né? Porque a partir do momento que você alimenta a sua casa com uma energia produzida ali no seu telhado, né, você gasta menos luz, né? Tem um processo ali de créditos com as concessionárias e tal, mas você consegue reduzir em até 95% da sua conta de luz. Enfim, só que naquela época o investimento era tão alto que isso não valia a pena. Ao longo do tempo, com o volume, a escala, tudo aquilo que a gente vê lá no GBP, que o Marquinho participa também, né, ficou muito interessante, né? Então, hoje, a gente consegue entender um pouco melhor como que esse sistema dá de retorno para a pessoa que investe nesse sistema, né? O dono da casa. E aí, só para contextualizar aqui, peguei alguns dados, né? Eu vou usar a minha conta de luz aqui, viu, pessoal, para ilustrar o negócio. Então, eu peguei a minha conta de luz, eu fiz uma média aqui bem por cima, eu gasto mais ou menos, viu, pessoal, uns 220 kWh por mês, né? Então, pessoal, vocês querem saber o que é isso? Dá uma olhada na sua conta de luz, ao invés de só pagar, dá uma olhada no que tem lá, né? E você vai ver mais ou menos o gasto, tem um gasto dos últimos 12 meses, etc. Então, beleza, mais ou menos 220 kWh, isso é muito pouco, né, pessoal? Porque eu sou bastante mão de vaca, né? Então eu deixo tudo apagado o tempo inteiro. Não tô brincando, mas é pouco mesmo. Sou só eu e minha esposa, a gente acaba consumindo pouco. E eu peguei alguns dados aqui de um site chamado Portal Solar, que coincidentemente é alimentado por um dos meus professores da faculdade, né? E aí tem uma tabela aqui falando mais ou menos a potência do gerador, o preço médio de implantação, mão de obra mais o sistema, para um determinado consumo mensal. Então aqui tem uma tabela, e na tabela eu peguei o valor acima, mais próximo do meu, que é de 298 kWh por mês. Esse sistema tem um custo médio de implantação de R$ 17.500. Então, se eu quiser colocar um sistema que gere até um pouco mais de energia do que eu consumo aqui em casa, eu teria que pagar R$ 18.000, vai arredondando um pouquinho para cima, ele geraria esses 298 kWh de energia, eu usaria os meus 220, pelo menos por enquanto, e o resto iria para a rede, né? E ficaria para mim como crédito. Inclusive, tem modelos, a concessionária ela é obrigada também se você quiser, né, dar esses créditos para uma outra residência que está no seu nome, e aí você pode aproveitar isso em outra residência, né? Enfim, e aí eu fui fazer um cálculo rápido aqui, viu, Marquinho? Né, só para saber o quanto que isso reduziria na minha conta de luz. Reduziria uns R$ 200 na minha conta de luz. Então, se eu pensar só no retorno de redução de custo da minha conta de luz, né, eu tenho aqui um yield, se eu puder usar esse termo aqui, então, em relação ao total investido, né, o quanto que eu tenho de economia ou de ganho que eu teria aqui, seria mais ou menos 1,16% ao mês, tá? 1,16% ao mês, ou seja, os 17 mil lá e 17.500 que eu investi me retornam por mês R$ 200, né? Só que aqui eu nem estou contando a inflação energética, viu, Marquinhos? Então, eu ainda estou protegido da inflação energética. Olha que beleza, eu só pago a tarifa mínima, beleza, né? Enfim, e eles, geralmente, o pessoal que trabalha com esse tipo de sistema fala do payback. E aí, um payback médio também, que eu achei aqui no Portal Solar, de sistemas fotovoltaicos,
está aí entre 5 e 7 anos, beleza? 5 e 7 anos para quê? Para o seu investimento retornar. A partir daquele quinto ou sétimo ano, o resto já está pago, vamos dizer assim, é só ganho, né? E aqui eu acho que é muito importante, viu, Marquinho, a gente esclarecer esse negócio do payback, porque o sistema ele tem uma garantia de eficiência de 25 anos. Ou seja, ele se paga nos primeiros 6 ou 7 e dura 25, né? Dura mais, na verdade. Mas 25 para garantia de eficiência de 80%, 85%. Agora, Marquinhos, a gente precisa ficar bem esperto no cálculo do payback, né? Porque nem todo mundo calcula direito, né? É isso aí, Mestre Habib. São pontos financeiros muito importantes que a gente tem que analisar nesse tipo de investimento. Primeiro é o yield, que você já trouxe, né? Então, simplesmente considerando uma rentabilidade de R$ 200 por mês, né? Dado os R$ 17.500 de investimento inicial, você tem lá um yield comparando, por exemplo, com uma renda fixa, né? Então, todo mês eu tenho aquele dinheirinho ali deixando de ser gasto, entrando. Payback é um conceito bastante utilizado nesse tipo de investimento, que vai trazer para a gente quanto tempo aquele investimento se pagou. Né? E aqui existem dois tipos de payback, viu, mestre Habib? A gente tem o payback comum, na qual simplesmente a gente vai pegar os R$ 200 por mês que a gente está economizando e ver em quantos meses isso dá os R$ 17.500 que a gente investiu. E no seu caso, dá em 7 anos, 7,3 anos, então 7 anos e 4 meses, 3, né? 4 meses. Então, 7 anos você se pagou dali para frente, tudo ok. Isso considerando, mestre Habib, o preço de R$ 200 por mês ali daqueles quilowatts-horas que você está gerando na sua casa. E existe um outro conceito do payback, pessoal, que é considerando o valor do dinheiro no tempo, que é o chamado de payback descontado. Então vamos imaginar que o mestre Habib investiu R$ 17.500 hoje, e vamos considerar que R$ 200 daqui até os próximos 25 anos, 30 anos, aquilo que esse investimento vai dar de retorno. No entanto, mestre Habib, R$ 200 hoje é muito diferente de R$ 200 daqui a 7 anos. Não é isso? O dinheiro tem valor com o tempo. Então, se a gente pega daqui a 7 anos, esses R$ 200 de economia que a gente vai ter, esses R$ 200 de retorno que a gente vai ter, e traz ele a valor presente, né, pelos juros atual, a gente vai ter um outro valor que é menor do que R$ 200. Então, o payback descontado vai considerar os juros nisso daí, ou seja, nesse caso, o payback mesmo, ele seria maior do que 7,3 anos, mas nessa conta, pessoal, quando a gente faz simples assim, a gente desconsidera um ponto muito importante que o mestre Habib trouxe aqui, que é a inflação energética, né? Muito provavelmente daqui a 7 anos, o valor que esse investimento do Mestre Habib fez hoje vai estar dando um retorno de R$ 300 de economia, R$ 400 de economia. Isso tudo tem que ser levado em conta. Mestre Habib, expliquei certinho os conceitos? Cara, deu para entender perfeitamente. Aqui a gente consegue balizar melhor para uma tomada de decisão. Ou seja, o payback simples, ele não é totalmente inútil, mas a gente tem que tomar cuidado, porque só usando ele a gente talvez tenha uma impressão errada. Afinal, esses 17.500 podem ser usados para outra coisa. A gente pode tomar a decisão de colocar em outro produto financeiro. Depois eu vou até pedir para o Rafa fazer uma análise nesse sentido. Mas o Marquinho trouxe esse ponto da inflação energética, que a gente também tem que considerar. Então, se a gente faz o cálculo do payback descontado, é interessante que a gente também coloque na ponta do lápis a inflação energética. É uma suposição, pegar o histórico, enfim, fazer algum tipo de modelo, porque eventualmente você vai calcular o payback descontado, falar, bom, não vale muito a pena, porque eu tenho outras possibilidades de investimento, o diferencial da taxa de desconto seria muito baixo, não sei o quê. Só que a energia vai aumentar, você vai consumir a mesma coisa e vai pagar mais caro, tá? Então, isso deve ser considerado também no seu modelo, tá? Só que, Rafa, é o seguinte, investir numa usina fotovoltaica na sua casa, né, é interessante, mas tem algumas características que a gente deve analisar na hora de tomar a decisão
aonde a gente coloca esses 18 mil reais. Ou seja, se eu quiser escolher, né, onde eu vou colocar esses 18 mil, se eu coloco em energia fotovoltaica, se eu coloco em outra coisa, tem alguns pontos que eu tenho que considerar, né? O que você acha que a gente deve considerar, analisar para tomar essa decisão? Além, obviamente, né, dessa rentabilidade, vamos dizer assim, ou seja, o quanto você está economizando ao fazer esse tipo de investimento. Um item que tem que ser levado em consideração, que é bastante importante, é a depreciação desse equipamento todo, né? Ou seja, a depreciação das próprias placas solares. Então, vamos lá. Toda vez que a gente está falando de um projeto, né, a gente tem que pensar na comparação ou pensar no que seria a tomada de decisão do investimento em qualquer tipo de projeto, né, em qualquer outro projeto, assim como é o racional adotado pelas empresas. Então, ao decidir pela instalação de placas solares em casa, a gente poderia montar um fluxo de caixa, né? Projetar um fluxo de caixa similar àqueles que a gente encontra dentro das áreas de Project Finance nos bancos, né? Então, em que você justamente faz esse tipo de engenharia financeira. Então, determina lá qual que seria o fluxo de caixa de investimento inicial, né? Ou seja, a instalação, você consideraria mão de obra, etc. e tal, todos esses custos inclusos, e depois projetaria o fluxo de caixa da economia, ou seja, quanto você deixaria de gastar, né? Como se fosse o retorno que ele estaria te dando por conta desse investimento. Projeta isso, você tem que estimar mais ou menos a vida útil desse equipamento, ou seja, quanto que ele vai durar? 20, 25 anos? Com base nisso, você consegue colocar também uma depreciação ali em cima, e aí depois você teria um reinvestimento depois de alguns anos, né? Depois de 25 anos, mais ou menos. Se eu não me engano, depois você me corrige, Rabib, que você que é especialista nessa área aí, 20, 25 anos mais ou menos, faz o reinvestimento e aí você vai levando isso para frente, né? Então, levando isso em consideração, você consegue fazer a comparação que seria um investimento na renda fixa, por exemplo, né? Sei lá, se a gente coloca faz um investimento num Tesouro Selic, hoje que paga 10,75% ao ano, você não tem esse efeito, né? Ou seja, você mantém o seu principal. Aquele aporte que você faz, que você coloca o dinheiro no Tesouro Selic, sei lá, 1.000, 2, 3 mil reais, esse recurso ele permanece ali, que é o principal, e você vai gerando renda, né, com o pagamento dos juros pelo governo, isso vai se acumulando, e aí no final você tem uma determinada riqueza. Aqui você não tem o efeito do reinvestimento no projeto, da manutenção, da depreciação, esse tipo de coisa que não existe, né? No ativo financeiro com liquidez. No projeto, sim, você tem que levar isso em consideração, porque essa depreciação em algum momento se traduz num reinvestimento de caixa, né? Ou para manutenção ou para substituição do próprio projeto. Ele tem uma vida útil definida, né? Então, basicamente é isso. Aí, bom, feito isso, você faz a comparação por simples de yield. O que é melhor, né? Eu pegar o meu dinheiro e fazer a alocação em algum ativo financeiro com liquidez ou colocar o meu dinheiro nesse tipo de projeto, qual vai ser a economia que isso vai me gerar e quanto que eu vou ganhar em termos financeiros. E aí, toma a decisão de fazer esse investimento ou não. Perfeito? Então, é mais ou menos nessa linha. Normalmente vale a pena. Eu nunca cheguei a fazer essa conta com mais rigor, vamos dizer assim, né, para avaliar se faria sentido ou não. Mas, em geral, sim, vale a pena. É um projeto que é muito vendido como algo que, em termos financeiros, em termos econômicos, traz bastante ganho para quem instala em casa. Pois é, então é importante fazer as contas, né? E claro, você tem a questão também de que o sistema vai estar na sua casa, então, eu estou pensando em mudar de país, né? Eu vou mudar de casa. Já é um ponto que você tem que considerar, né? Então não é aquele investimento com liquidez que você simplesmente consegue se desfazer ou trocar tão fácil, né? Então, alguns pontos para analisar, mas é uma possibilidade, né? E aqui a gente está falando simplesmente do retorno financeiro, né? E aí o sistema que é conectado à rede, ele tem esse principal chamariz, vamos dizer assim, o investimento financeiro, né? O retorno financeiro seria
o grande benefício desse sistema, dado que quando ele está conectado à rede, se cair a energia da rede, você também não tem luz, né? Porém, o outro sistema, que é um sistema que utiliza baterias, etc., você cria a sua independência energética. Ele é obviamente mais caro, principalmente pelo custo das baterias, mas você tem esse benefício e aí a análise já ultrapassa um pouco o aspecto financeiro, né? Está falando de conforto, de segurança, de manter os sistemas rodando na sua casa se der um piripaque na rua, cair um poste, assim por diante, tá bom? Mas é muito interessante a gente analisar outras possibilidades de retornos financeiros também fora do mercado financeiro, né, pessoal? É legal que a gente coloque esses temas aqui. Bom, acho que a gente abordou aqui de forma bem ilustrativa, né, talvez com valores pequenos aí, pessoal, mas você na sua casa, se você gasta mais, o projeto vai ser mais caro e você tem que fazer o cálculo do retorno, tá bom? Mas eu acho que a gente já abordou bastante coisa aqui, então eu queria agradecer e ver se tem algum recado final aí. Rafa, tem algum ponto adicional? Não, bem contente, obrigado pelo convite novamente. Só relembrando que a gente está com vagas abertas para o nosso curso de opções também, que vai começar logo depois ali da virada do ano. Termina o GFP, em seguida a gente já começa o curso de opções. Então, para aqueles que têm interesse em se aprofundar mais nesse tema específico, inscrições abertas, a gente espera vocês lá, pessoal. Um grande abraço. Muito obrigado, Rafa. Obrigado, Marquinho, de novo. Que isso, é sempre uma honra, um prazer estar aqui com vocês. Esse tema me anima bastante, né? Você ter a sua autossuficiência energética, né? Então, produzir sustentável também, né? Produzir energia que a gente vai sustentar. E digo mais, hein, mas Habib, com esse tipo de estrutura dá para superdimensionar um pouquinho, né? Produzir um pouquinho mais do que a energia do que a gente gasta hoje, colocar esse a mais para produzir, para minerar a criptomoeda. E é isso, talvez ter uma casa sustentável, autopagável. É isso, pessoal. Até o próximo PT Semana aí. Muito bom, gostei da ideia, Marquinhos. A possibilidade é só projetar um sistema um pouquinho maior do que você precisa, né? Eventualmente, você vai precisar pelo consumo maior na sua casa ou para minerar criptomoedas, como o Marquinhos falou. Muito bom. Pessoal, muito obrigado, obrigado por acompanhar. A gente deve voltar na semana que vem, né? Muito provavelmente semana que vem, né? Feriado, né? A gente vai analisar aqui como é que vai ser, mas a gente avisa vocês se vai rolar um descansinho, se a gente vai conseguir um outro horário aí para gravar, tá bom, pessoal? Mas muito obrigado por acompanhar. Não esquece de deixar suas sugestões aqui nos comentários no vídeo do YouTube, tá bom? Um abraço e a gente se vê. Tchau, tchau.